Jesus aqui vai nos mostrar um ponto sobre essa questão de honrar, que às vezes a gente se esquece. A Bíblia nos deixa claro, queridos, que Jesus nunca cometeu nenhum pecado. E desonrar pai e mãe, desonrar sua mãe, é um pecado pela Bíblia. Mas olha só o que Jesus faz em Mateus 12, verso 46. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe, olha só, Maria chegando, e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Só estão chamando Jesus para conversar. Agora o verso 48. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estranho, né, queridos? Chega Maria com os irmãos de Jesus. Jesus estava dentro de uma casa cheia de gente, porque ele estava pregando a mensagem. E Maria pede para chamar Jesus, que estava muito cheio, eles não conseguiam entrar. Por favor, pede para Jesus vir aqui fora, que eu e os irmãos dele estamos aqui. Nós queremos falar com ele. Pedido simples, né? Jesus, que nunca cometeu nenhum pecado, o que ele deveria fazer em obediência ao mandamento de honrar a mãe? Claro, mãe, eu já estou saindo. Ou, se estivesse no meio de uma mensagem, deixa eu só terminar a mensagem, já vou sair. Mas não, Jesus falou de uma forma um pouco estranha, né, queridos? Parece que não houve a questão de honrar a mãe dele aqui. Parece que Jesus comete o pecado, né? Mas será que Jesus não honrou Maria? Ele honrou, queridos. Ele honrou. O que estava acontecendo aqui? Nos capítulos anteriores, fala que Jesus ele passou por Nazaré, os irmãos dele, a casa dele, ficaram escandalizados com a pregação dele, e fala, ele está louco, nós precisamos pará-lo, nós precisamos interromper isso, porque ele saiu de si, ele precisa voltar para a carpintaria, tem que trabalhar, né? Ele está falando algumas coisas que os fariseus, os sacerdotes não concordam, então ele está indo longe demais. E nesse caso, o que Maria e os irmãos estavam indo fazer, queridos? Estavam indo pegá-lo, arrastá-lo para fora e levá-lo de volta para Nazaré, ou para Cafarnaum, onde Jesus morou. Enfim, interrompeu o ministério dele. Eles foram com essa missão. Jesus chega, para com isso, vamos voltar para casa. Isso não é para vocês, isso é para os sacerdotes, para os fariseus. Deixa disso. Há um versículo da Bíblia que diz que os irmãos achavam que Jesus estava louco. Que ele estava louco. Então foram com essa missão. Se Jesus obedecesse à mãe dele cegamente, o que aconteceria? Nós não estaríamos aqui, né, queridos? Não haveria cruz, não haveria cristianismo, não haveria igreja, não haveria nada. O que era pecado ali, queridos? Ele honrar, entre aspas, obedecer à mãe ou prestar atenção no erro da mãe e não cometê-lo. Veja, se ele obedecesse à mãe, ele estaria desonrando a família dele. Porque colocaria tudo a perder e a culpa seria da mãe e dos irmãos. Então, muitas vezes, honrar, queridos, não é obedecer cegamente. Honrar seu pai e sua mãe é, muitas vezes, melhorá-los em você. Se Jesus seguisse a mãe e os irmãos, estaria desonrando a família dele. Estaria fazendo um mal à família dele e a todo o mundo. Então, se um pai e uma mãe têm alguma loucura, algum erro, se você obedece aquilo, você valida aquilo, você fortalece aquele comportamento errado. Por exemplo, dando um exemplo aqui mais para a nossa realidade. Se uma mãe é dada a bebida ou dada ao fumo e chama a filha, não, filha, o filho, vamos beber, isso não tem nada demais, vamos fumar, vamos barzinho com a mamãe, etc. Tal, preciso de você, etc. Você vai estar honrando a mãe indo? Não. Você vai fortalecer o comportamento errôneo dela e vai trazer esse mal para dentro de você, e o nome da sua família, a sua família vai continuar com aquela praga. Nessa hora, se você obedece, você desonra a sua mãe. Honrar o pai e a mãe é trazer Deus dentro da família, você orar pela sua mãe e trazer a bênção de Deus sobre os seus pais. Isso é honrar. Se um pai, por exemplo, meu pai, quando eu era adolescente, ele quis, de todas as formas, me tirar da igreja. Ele chegou a me proibir diretamente. Vamos, a partir de hoje, você está proibido de ir à igreja. Se eu obedeço isso cegamente, eu desonro meu pai. Porque aquilo é mal para ele e mal para mim. Eu coloquei aquilo me coloquei em jejum, comecei a orar e tudo, depois fui conversar com meu pai e ajudei a ele a entender que tudo que eu queria era crescer no conhecimento do Senhor. Então, queridos, honrar, o que é a palavra honra lá? Honrar pai e mãe, que é um dos 10 mandamentos. A palavra honrar, lá no hebraico, é a palavra kabad, que vem de peso, vem de glória.
Quando você fala dar glória a Deus, essa palavra glória, essa mesma raiz está nessa palavra de honra. É você dar glória ao seu pai e à sua mãe, você fazer com que a sua família tenha honra, tenha glória, tenha resplendor, seja uma família que brilha, uma família que é reconhecida pelos de fora como uma família de Deus, como uma família que cresce, como uma família que se torna melhor. Então, você honrar o seu pai e sua mãe é melhorar a sua família, melhorar eles e melhorar você. Então, você não pode repetir os erros dos seus pais. Seu pai e sua mãe, que você precisa honrar, que você precisa dar valor a eles, mas se eles têm determinado erro, você não pode repetir esse erro. Você tem que melhorar em você. Entender os seus pais, entender os erros deles e melhorá-los em você. Isso é honrar pai e mãe. Isso é crescer. Quem não busca honrar os seus pais, acaba cometendo os mesmos erros. Então, não deixe repetir em você os erros dos seus pais, as doenças dos seus pais. Supere as limitações deles. Porque, queridos, veja só, quando você vem à Terra e vive após os seus pais, você está tendo uma segunda chance. Muitas pessoas falam, eu queria tanto ter uma segunda chance na minha vida. Mas você está tendo uma segunda chance, porque você está olhando uma pessoa que é muito parecida com você, fisicamente, emocionalmente. Tem várias características suas que essa pessoa tem, mas ela viveu antes de você. Então, você pode olhar para uma vida parecida com a sua, não em termos tecnológicos, em termos de muita coisa, mas em termos de personalidade, uma pessoa que já viveu antes de você, e você pode olhar o que ela fez que deu certo e repetir, e pode olhar para o que ela fez e não deu certo e não repetir. Você tem uma segunda chance de honrar os seus pais, é isso. Você olhar para o que eles fizeram, aproveite o que é bom e recuse o que é ruim. Porque aí você vai estar honrando a lição que os seus pais te passam. Porque as lições que os nossos pais nos passam é dupla. As coisas boas, os bons exemplos, e também as coisas ruins, os maus exemplos. Então, em vez de você culpar o seu pai pelo mau exemplo, culpar a sua mãe, a minha mãe me falhou demais nessa área. Em vez de culpar, lembre-se, se invertesse os papéis, sua mãe fosse a sua filha, você talvez cometeria aqueles erros e não teria um parâmetro para olhar, porque você é parecido com a sua mãe. Se você tivesse vivido antes, você cometeria muitas vezes aquele erro. Como ela viveu antes, você vê o erro e fala, caramba, olha só, se eu fizer isso, eu vou ter esses problemas. Então, em vez de culpar a sua mãe, você fala, graças a Deus, que bom que eu posso pegar esse exemplo dela, ver que não dá certo e vou aproveitar. Até nisso você honra o seu pai e sua mãe. Falando, isso que meu pai e minha mãe errou, eles erraram por mim e agora eu não preciso errar, porque eu estou olhando diante de mim, não escrito meramente num livro ou num vídeo do YouTube, eu estou vendo diante de mim que isso não dá certo. E eu posso aprender. Então, não culpe seu pai e sua mãe, até nisso honre eles. Porque esse erro que eles cometeram, você poderia ter cometido, se não tivesse essa segunda chance de olhar para a vida deles e poder não repetir esses erros. Minha mãe, muitas vezes, ela sentava comigo quando eu era pequeno, tinha 10, 12 anos, e ela me falava, meu filho, os homens são duros, os homens não são carinhosos, eles falam duro conosco, mulheres, eles elogiam muito pouco, eles acham que nós somos empregados dentro de casa, não fazem carinho. E ela me falou isso, falou, meu filho, não faça assim, não seja assim. E aquilo, queridos, provavelmente mudou eu totalmente. Se não fosse isso do meu pai, se não fosse essa advertência da minha mãe, talvez eu fosse assim. E eu vou culpar o meu pai? Não, eu vou falar, que bom que eu posso aprender e não cometer esses erros. Que a gente olhe para o que os nossos pais fizeram ou não fizeram e honre eles. Honre como? Repetindo? Não, repetindo os bons exemplos. E aproveitando o que eles sofreram para não repetir os maus exemplos. Em vez de culpá-los, aprenda. Aprenda. Porque eles também reconhecem, eles também se arrependem. Meu pai, muitas vezes, ele se arrepende e fala comigo, meu filho, eu não sei se eu fui um bom pai. Eu falo, pai, foi um bom pai. Porque nas coisas boas eu aprendi, e as coisas que não foram tão boas, você se arrependendo e você me ensinando, eu posso não repetir. Assim você honra os seus pais. Aprenda os bons exemplos e evite os maus exemplos. A experiência dos seus pais, o que eles viveram, pode ser a salvação da sua alma. Porque você poderia ser daquela forma, ou muito pior. E graças a Deus que você pode olhar para a viva alma na sua frente e ver o que pode aproveitar e aquilo que não é bom. Então, aprenda com Jesus. Honre sua mãe e seu pai, mas às vezes melhorando eles e não se sujeitando a fazer coisas que não são boas. Mateus capítulo 15, queridos.
Jesus falando sobre aqui o honrar pai e mãe, Mateus 15, vamos do verso 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus diz: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Veja só, queridos, que coisa interessante. Jesus fala aqui sobre o Corban. Corban era uma tradição judaica inventada pelos sacerdotes, que dizia assim: quando um filho, a mãe pediu ajuda a um filho: olha, meu filho, eu estou passando uma dificuldade financeira muito grande, eu preciso da sua ajuda. Sei lá, pede 5 mil reais para o filho. E o filho não quer dar porque tem alguma rusga com a mãe, implica com alguma coisa da mãe, tem alguma chateação. Ele chegava para o sacerdote e falava: olha, sacerdote, eu não quero dar esse dinheiro para minha mãe. O que o sacerdote falava? Não, então dá para a igreja. E isso era o Corban. E ele falava para a mãe: olha, mãe, o que eu poderia te dar, eu vou dar para a igreja. E o que Jesus chama isso? Isso é tradição dos homens, e vocês anulam o mandamento de Deus, usando Deus como bode expiatório. Olha que coisa horrível, vocês anulam um dos 10 mandamentos, usando essa estratégia mirabolante. Então, que a gente nunca se justifique, queridos, para não ajudar uma mãe ou um pai. Ah, não, meu pai está precisando, minha mãe está precisando de uma ajuda, mas eu estou ocupado com isso. Não se justifique, não tem justificativa, não tem como você anular um mandamento de Deus. Isso está escrito, está registrado e é reafirmado por Jesus. Você precisa obedecer isso e nada justifica anular esse mandamento. Jesus é interessante que ele não cita não apenas um dos 10 mandamentos, mas ele fala qual que era a punição lá no Antigo Testamento. Graças a Deus não estamos mais na lei. Mas Jesus fala: quem desonrar pai e mãe terá que ser executado. Quem blasfemar pai e mãe será executado. Então, veja, não é uma coisa pequena, queridos. Para a gente, parece uma coisa simples. Não, mãe, olha, se vira aí, mãe, não quero saber não de você. Mas para Deus não é pequeno, queridos. Era a punição máxima, era gravíssimo, era tratado como blasfêmia, essa é a palavra, blasfêmia, porque você estava amaldiçoando pai ou mãe. E a nossa sociedade atual tem perdido esse respeito com os pais. O que quer dizer aqui, queridos, essa blasfêmia? Se você xingasse o pai ou a mãe, você era apedrejado em praça pública. Todas as crianças e todos os pais pegavam em pedras e jogavam na pessoa até ela morrer. Porque xingou um pai ou uma mãe, soltou um palavrão contra um pai e contra a mãe. Como a nossa sociedade perdeu isso, queridos? Perdeu o respeito. Como eu falei, é justo isso, queridos? A imensa dedicação que uma mãe faz para um filho, jamais, de cabeça quente ou de qualquer coisa, não existe justificativa para você amaldiçoar uma mãe, xingar uma mãe. Tenha respeito, obedeça, ouça sua mãe e jamais trate ela assim, queridos. Jamais trate uma mãe com desrespeito, jamais seja ríspida com sua mãe. Isso não cabe dentro do cristianismo. Isso é negar a fé e é se tornar pior que um descrente. E veja que o mandamento, queridos, não é um mandamento: olha, não desonre a sua mãe. Não desonre a sua mãe. Não, é para você honrar. É um mandamento que chama você para agir. Você precisa ir até lá e fazer algo por sua mãe, pelo quanto que ela já fez por você. É um mandamento de ação. E o que é honrar, queridos? Essa ação que nós temos que fazer. Hebreus 12, queridos, abram comigo. Vamos ver aqui alguns exemplos, porque essa palavra honrar pode ter... Você pode honrar a sua mãe de diversas formas. Hebreus 12, verso 9. Quem dera, queridos, nós voltássemos a viver o cristianismo na nossa sociedade e em nossas vidas. Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Nossa mãe nos disciplina muito. E nós os respeitávamos. Olha o que é honrar, é respeitar. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Eles tentam fazer o melhor, queridos? Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade.
Então, veja, os nossos pais, nos seus erros, nas suas dificuldades, eles procuram fazer o melhor e nos ensinar. E o que a gente precisa fazer? Respeitá-los. E se submeter a eles. Assim como nós nos submetimos aos nossos pais, os respeitávamos, que a gente seja assim, queridos. Em vez de ser rebeldes, sem causas, adolescentes translocados, que a gente respeite, se submeta. O próprio Jesus, quando ele foi a Jerusalém com os pais, quando ele tinha 12 anos, né, ele ficou lá em Jerusalém no templo, os pais foram embora, depois os pais voltaram procurando Jesus. E a Bíblia diz que Jesus lhes era obediente. Jesus, o Deus encarnado, o próprio Deus, ele se fez carne, se tornou um menino e obedeceu à mãe dele. Se o próprio Deus obedeceu sua mãe, quanto mais nós, queridos, nós não temos justificativas para não honrá-los. João capítulo 19, amados, verso 25. Olha Jesus aqui na cruz, mas olha a preocupação de Jesus. Perto da cruz, João 19, 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Veja só que Jesus estava sendo crucificado, passando por um sofrimento que nenhum de nós vai passar, provavelmente, uma dor inexplicável. Ele estava à beira da morte. Qual que foi a preocupação de Jesus? A preocupação dele foi em ajudar a mãe. Porque o filho mais velho estava morrendo, e quem ia sustentar a mãe? Os outros filhos talvez não fossem muito responsáveis. Então o que ele falou? João, a partir de agora ela é a sua mãe. Maria, a partir de agora ele é o seu filho. Ele vai cuidar de você, vai sustentar você. Então veja, a maior dificuldade da vida, a preocupação de Jesus foi em cuidar da mãe. Então que a gente tenha essa preocupação também, queridos. Que a gente inverta, que a gente não pense apenas ser cuidado, ser ajudado pela mãe, mas que a gente lembre que ela também precisa do nosso apoio, precisa do nosso elogio, precisa do nosso carinho. Que a gente não fique apenas recebendo, mas lembre-se também de dar, né? Provérbios 23, queridos. Provérbios 23, verso 22. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Então, queridos, a primeira coisa é que a gente não despreze a nossa mãe, que a gente ouça a instrução, ouça a sabedoria, porque eles estão falando coisas que eles conhecem e nós estamos rebatendo com informações que muitas vezes a gente não conhece na devida profundidade. Porque a gente tem essa sabedoria, que eles viveram o dobro, provavelmente, de nós, muito mais tempo, e eles muitas vezes sabem o que nós estamos falando, eles sabem o que estão falando. Que a gente não olhe os nossos pais como velhos, como caducos, como pessoas ultrapassadas. Não, eles têm sabedoria. Eles podem ser ultrapassados em termos de iPhone, de essas coisas, mas em termos da personalidade humana, né, de olhar para uma pessoa, bater o olho, opa, essa pessoa não é para você. Tenha cuidado com tudo isso, queridos, porque os nossos pais, claro, eles têm limitações, têm erros, mas muitas vezes há sabedoria. Então, a nossa obrigação é ouvir, prestar atenção, meditar e ver se corresponde à realidade ou não. E assim nós vamos alegrar os nossos pais. Olha o verso 25. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Então, queridos, isso é honrar pai e mãe. Que o seu pai e a sua mãe se alegre, exulte a mulher que te deu à luz. Que a sua mãe possa olhar para você e falar, que maravilha, toda aquela dedicação, todo aquele choro, todo aquele acordar à noite, eu estou vendo o resultado disso aqui. Meu filho, minha filha, são homens, são mulheres de Deus, são pessoas que cresceram, que me ouviram, estão indo bem na vida. Então, isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar a nossa mãe. Nós procurarmos na nossa vida sermos pessoas boas, sermos pessoas prósperas, sermos pessoas felizes, que isso vai fazer a nossa mãe feliz. Isso vai honrá-la. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?